A gente vai introduzir o assunto dos dons espirituais nesse primeiro versículo do capítulo 12. E ele segue nesse mesmo assunto, capítulo 12, capítulo 13 e 14. É uma seção. É a parte da Bíblia mais completa a respeito do tema dons espirituais. Veja como o apóstolo Paulo introduz o assunto. Ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que ninguém seja ignorante. Que não haja ignorância na igreja a respeito dos dons espirituais. E por que ele está dizendo isso? Porque ele está vendo muita ignorância, claro. E quando há ignorância, há prejuízo. Quando há ignorância, acontecem problemas. Quando há ignorância, perdemos a essência. Que não haja ignorância a respeito dos dons espirituais. No original grego, a palavra dons é carismata. Vem da raiz caris. Caris significa graça, é singular. Carismata, com esse sufixo, torna-se plural. Dons são graças, são dádivas divinas. Ninguém recebe uma graça porque é melhor do que outro. Ninguém pode se considerar melhor do que qualquer outra pessoa ao receber uma graça. Mas as pessoas em Corinto precisavam aprender que dons são, acima de todas as coisas, graças de Deus. E tem uma outra palavra que aparece aqui logo no início do capítulo 12 e que também serve para descrever o que dom significa. E a palavra aqui é diaconia. É nada mais, nada menos do que serviço. O apóstolo Paulo apresenta os dons como dádivas, graças de Deus, para nos colocar a serviço dos outros. Não é para nos colocar acima das outras pessoas, é para nos colocar numa posição de servos. Quem recebe um dom, recebe uma capacitação espiritual para servir na igreja, para ajudar outros. A manifestação do Espírito, versículo 7, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Claramente coloca a ação dos dons como uma ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para um fim proveitoso. A edificação do corpo de Cristo. Essa expressão que está traduzida em português, na minha versão aqui, é concedida, em outras é dada. No grego, esse verbo, ele está num presente contínuo. A ação dos dons não é alguma coisa estática, não. Dá a ideia de que os dons estão sendo dados, as operações do Espírito estão acontecendo cotidianamente. Elas estão se manifestando dia após dia na vida da igreja. Não é alguma coisa que eu recebi lá atrás e acabou. Não, é alguma coisa dinâmica, mais do que estática. O Espírito está operando, Ele opera nesta noite. Ele não operou no passado, Ele continua operando. Quando a gente se ajunta e se reúne como igreja, o Espírito age em nós para o benefício uns dos outros. Carregamos os fardos uns dos outros, servimos uns aos outros, amamos, servimos com toda a capacitação de Deus em nossa vida. Toda a graça que Deus derrama, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. A graça do Senhor está se manifestando de distintas maneiras, nos capacitando, nos habilitando para melhor servir, cada um com características distintas. Uma coisa que a gente aprende aqui, que os dons do Senhor os distribui a cada um individualmente. Quando Deus ministra na sua vida, Ele te trata como uma pessoa única, a quem Ele conhece pelo nome,
para quem Ele já tem no céu um novo nome. O teu Criador já te criou com habilidades e dons naturais. Todos os seus dons naturais já são graças de Deus na tua vida. Foi Ele quem te criou e te criou com determinadas habilidades. Todo mundo recebeu habilidades naturais. Quando nós nos convertemos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando recebemos um novo coração, recebemos também capacitações, dádivas, dons espirituais, que casam perfeitamente com nossa personalidade. Aquele que nos criou e que agora está nos recriando em Cristo Jesus e potencializando nossas habilidades. Naquela época, o que os coríntios costumavam buscar era a primazia, era o destaque, era estarem debaixo dos holofotes. Eles queriam ser os reis da cocada preta, os melhores. A igreja de Corinto estava no mundo como devia estar, mas o problema era que o mundo estava dentro da igreja como não devia estar. E como é que essa cultura, que era uma cultura mundana, começa a se ver, se manifestar, se expressar dentro da igreja? A questão do destaque, do egoísmo, do individualismo, da busca de que todos me observem, de que eu seja o tal. Muitos dons espirituais eram desprezados pelos coríntios. Eles só gostavam dos dons de destaque, só dos dons de falar, só dos dons que nos colocavam no centro das atenções. Eles enfatizavam por demasia um dom naqueles dias, o dom de línguas, porque o dom de línguas era extraordinário. E quem falava em línguas não falava para dentro, falava para fora, sua voz era ouvida e outras pessoas ficavam admiradas. E isto fez com que o dom de línguas se tornasse o dom predileto dos coríntios. E quem falava em línguas estava com tudo naqueles dias. Quem não falava em línguas era desprezado. Na segunda metade do capítulo 12, o apóstolo Paulo falando que os dons são diversos, e ele descreve a igreja como um corpo, o corpo de Jesus Cristo, onde cada um de nós teria uma função específica. Um seria mão, o outro pé, e tinha gente que não gostava de ser pé. Pé fica por baixo. Mas precisamos de pé, olho, nariz, orelha. Por melhor que seja o olho, se todo o corpo fosse olho, seria um desses monstros de filme de sexta-feira 13. Nós não ousamos cortar um dedo do nosso corpo, porque o valorizamos. O apóstolo Paulo diz, até aqueles órgãos que seriam os menos honrosos, nós os revestimos de maior honra. Aí você pode imaginar do que ele está falando. Por que revestimos de maior honra? Aquele que nós cobrimos, que nós guardamos, bem reservados, e a gente não quer abrir mão deles, concorda? Tudo tem o seu lugar, e Deus é quem batiza cada um de nós no corpo, e com uma diversidade que só Ele é capaz. Quando a gente vai para a natureza, o que a gente fica encantado de ver é a variedade de espécies, de espécie vegetal, de flores, de cheiros, de aromas, tudo muito rico. Eis aí a riqueza também da igreja. Não é para sermos uniformes, é para sermos unidos. Mas não é para sermos assim, tudo igualzinho ao outro, não. A riqueza e a beleza é que nós somos diferentes, recebemos capacitações e dons diferentes, e nós formamos um time. Por melhor que seja o Neymar, mas eu não queria 2 Neymares no time e tirar o goleiro, colocar o Neymar no lugar do goleiro.
o Neymar pode ser bom, mas na zaga eu preciso de um zagueiro. No gol eu preciso de um goleiro. Está entendendo? Um time cheio de Neymar não seria um time vitorioso. Não seria o melhor time do mundo. O melhor time é aquele que tem por técnico a Deus. E que quando ele pensa em time, ele pensa em cada posição. E quando ele nos planta no corpo de Cristo, ele planta cada um de nós no seu devido lugar. Por isso não deve haver inveja, disputa, nada. Ninguém deve se sentir melhor e também ninguém deve se sentir pior, porque não é olho, pior porque não é boca, pior porque não é mão. Todos nós somos importantes, todos nós somos indispensáveis, todos nós recebemos graças de Deus. Isso é maravilhoso. Aqui no versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo faz questão de dizer e de elogiar: vocês da igreja de Corinto possuem todos os dons sem nenhuma exceção. Ele vai dizer: todos vocês foram batizados em um só corpo. Não há quem não tenha sido batizado, não há quem não beba deste Espírito, não há quem não coma deste pão. Comemos o mesmo pão, pertencemos e temos como fonte de nossa vida o pão vivo que desceu do céu. Seu Espírito habita em nós, somos templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios diz: vocês são um pão, como corpo de Cristo, todos nós. Então não há quem tenha sido excluído, colocado de fora. Não há por que nos sentirmos diminuídos ou superiores na ideia e na possessão dos dons. Aliás, quando a gente entende direitinho os dons espirituais, nós percebemos que quando recebemos o dom, recebemos uma responsabilidade. Não estamos recebendo um título, não estamos recebendo um diploma, não estamos recebendo um mérito pessoal, não estamos recebendo outra coisa a não ser uma capacitação para nos colocarmos a serviço dos demais. Eis aí o mistério dos dons que os coríntios precisavam aprender. Que os dons são para serviço, são para a glória de Deus, edificação do corpo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai colocar a ordem dos dons no seu devido lugar. Os dons e o valor desses dons são medidos na sua capacidade de ajudar outras pessoas. Ele não é para mim, ele não é para o meu usufruto. O dom não é para eu me sentir bem, o dom não é para eu me sentir o melhor, o dom não é para eu apenas individualmente desfrutá-lo e gozá-lo. Se há um dom, esse dom existe para benefício dos demais, e ponto final. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. E se profetizasse? E se conhecesse todos os mistérios e a ciência? E se fosse capaz até de atos altruístas, de dar a minha vida? Mas se isso fosse feito por algum interesse mesquinho, se isso fosse feito na busca de algum destaque pessoal, se isso fosse feito sem o amor, de nada me aproveitaria. Então os dons só têm valor aos olhos de Deus quando regados pelo amor de Deus. E o amor não existe, não busca o seu próprio interesse, não é mesquinho, não se vangloria.
não é orgulhoso. E ele começa a falar do amor em termos que chocam a mentalidade daqueles que buscam o seu próprio interesse, que buscam destaque, que se sentem os melhores. Os dons existem para servirmos uns aos outros em amor. Os coríntios se sentiam melhores quando eles possuíam determinados dons, em particular o dom de línguas. Eles se sentiam superiores aos outros e eles diziam algo que soava mais ou menos assim: nós somos do Espírito. Você é só de Jesus. Nós somos os espirituais. Vocês que ainda não possuem determinados dons, vocês não estão nesse patamar de espiritualidade. Quase que eles diziam pertencer a uma igreja superior, ou a uma casta cristã superior, a casta dos cristãos que possuem o Espírito Santo, em detrimento de uma casta inferior daqueles que só possuem a Jesus Cristo. Eles estavam dividindo Jesus e o Espírito Santo. Acredite, tem gente que faz isso nos dias de hoje. Tem. Só que o apóstolo Paulo, sabedor disso, quando ele começa já a escrever a primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, nos 10 primeiros versículos, faz menção a Jesus Cristo 13 vezes. Em 10 versículos. Querendo o que com isso? Está querendo mostrar que qualquer bênção que nós possuímos, salvação, dons espirituais, tudo mais, nós só possuímos tais coisas por causa de Jesus Cristo. Jesus é o centro de tudo, Jesus é a causa de tudo, é Ele quem envia o Espírito Santo, é Ele quem batiza, e o batismo de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo. E que para ser de Jesus tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito. E a vida cristã é uma vida nascida e movida pelo Espírito Santo, de modo que qualquer fruto cristão é também denominado fruto do Espírito. Todos vós fostes batizados em um corpo no Espírito. Jesus prometeu: eu não vos deixarei órfãos. João capítulo 14. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que habite em vocês. Ele é quem envia o Espírito. E o Espírito tem por função falar, fazer lembrar todas as palavras de Cristo, exaltar a Jesus. O Espírito não está competindo com Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui registrados, unidos, agindo dentro da igreja. E Jesus, em João capítulo 14, ele diz: enviarei o Espírito para que habite em vós. Depois, mais adiante, ele diz: aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então, meus amados irmãos, dizer que sou cheio e habitação e templo do Espírito Santo é sinônimo de dizer que eu sou cheio e habitação de Cristo. É sinônimo de dizer eu sou cheio e habita em mim o próprio Deus. Porque não dá para dividir Jesus, o Espírito e o Pai. Quando você recebeu a Cristo, você recebeu o Espírito. Aliás, você só é crente pelo Espírito, tem que nascer do Espírito para ser crente. Aliás, antes de crer, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para a nossa conversão, antes mesmo da nossa apreensão, da nossa consciência, da obra do Espírito Santo em nós. Era Ele quem atuava para nos convencer. E quando nós somos salvos, diz o apóstolo Paulo em Tito capítulo 3, versículo 5, assim ele descreve a nossa salvação: não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente.
A nossa salvação não é coisinha pequena. A nossa salvação, diz o autor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Ela é grande, ela é do Espírito, ela é do fogo, ela é de Deus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. É nossa reconciliação com Deus, é Deus em nós, é Cristo em nós, é o Espírito em nós. Não há divisão, não há distinção. Por isso ele diz no 1 Coríntios capítulo 12, logo no versículo 3, ninguém pelo Espírito Santo diz anátema a Jesus. Como? Como que alguém pode amaldiçoar a Cristo? Como é que alguém pode falar mal de Cristo pelo Espírito Santo? Pelo contrário, é o Espírito que nos ajuda a enfatizar o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém seria capaz de chegar à conclusão e de falar de todo o coração, Jesus é o Senhor, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. A confissão número 1, Jesus é o Senhor. Se crerdes no coração e confessardes com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, então sereis salvos. Essa confissão de nossa salvação, de todo o coração, qualquer um pode dizer isso da boca para fora, mas estar convicto disto é possível única e tão somente pelo Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer anátema a Jesus, e é pelo Espírito de Deus que confessamos o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Pelo Espírito clamamos Abba Pai. Pelo Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Eu tive um despertamento espiritual aos 16 anos de idade. O céu inundou meu coração, cheio do Espírito Santo, de amor pelas Escrituras. Um dia, a hora que chegar o culto, eu adorava, eu louvava, eu cantava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu buscava ao Senhor. Evangelizávamos na escola, orava pela conversão dos meus amigos. Eu tinha uma paz e uma alegria até o dia em que alguém chegou para mim e botou areia na engrenagem. Perguntou assim para mim: você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei: claro que sim. Você já falou em línguas? Eu disse: não falei em línguas. Então você não foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu assustei. Aí toda a minha alegria se foi naquele dia. Eu parei de evangelizar. Evangelizava no colégio, orava pelos meus amigos, evangelizava no ambiente de trabalho. Eu passei a ser uma pessoa triste. Comecei a buscar falar em línguas. Todas as receitas para falar em línguas eu segui. Foram 3 anos de peregrinação. Pensa num cabra difícil de falar em línguas. Está aqui dentro de vocês. Eu creio no dom de línguas até hoje. O apóstolo Paulo claramente ensina em 1 Coríntios capítulo 12 que nem todos falam em línguas, que o dom de línguas não é para todo mundo. Ele até coloca os seguintes termos, capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Qual a resposta? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Está entendendo? Que o apóstolo Paulo bate na tecla do começo ao fim de toda a sua consideração é que os dons são diversos e que Deus age na igreja de múltiplas formas e distribui os dons como Ele quer, e não tem que falar todos em outras línguas. Mas quando alguém ensina que esse é o dom sinal por excelência e que quem não tem está por fora, não foi batizado, meus irmãos, precisamos ver que o negócio fica complicado. Para mim então foi uma peregrinação muito difícil, na busca desesperada, angustiante de falar em línguas. Uma vez fui ao monte, eu me sentia muito diminuído, muito excluído, e não entendia, e santificava, e jejuava, e orava, e buscava. E nesse monte, um grupo me rodeou, e estavam me incentivando, orando por mim, até que mandaram eu glorificar a Deus. Falei: oh, glória a Deus,
Aleluia. Bendito seja o teu nome. Não, glorifica direito. Nossa, que miséria. Nem glorificar direito eu sei. Eu sou miserável mesmo. Oh. Não. Você não sabe glorificar Deus. Glorifica assim. Glória, 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 glória. Aí eu falei, Deus, esse negócio está me cheirando de indução. Esse negócio não está me parecendo bom, não. O Espírito Santo não precisa de uma mãozinha humana. Mas o Senhor sabe como eu estou desesperado. O Senhor sabe como eu estou angustiado. Senhor, tem misericórdia. Com glória, 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 sem glória, glória. Me batiza com o Espírito Santo. Não falei línguas, nem eu, nem Davi, nem o Justin, ninguém do meu grupo de amigos. Difícil. Sabe, numa igreja, presenciei uma coisa terrível. Um pastor chegou e disse assim: agora quem fala em línguas fica em pé. Aí uma turma da igreja ficou em pé. Aí falou: essa turma agora rodeia os demais. Vamos orar pelos não espirituais, que não chegarem a esse patamar dos que falam em línguas em destaque. Você vai ver muito disso nos dias de hoje. O apóstolo Paulo está falando contra esse tipo de atitude. Amo demais meus irmãos de outras igrejas que pensam diferente de mim. Respeito, amo, mas nesse aspecto discordo prontamente deles. Prontamente. Eu fico com as Escrituras Sagradas, eu fico com a Palavra de Deus, a mesma que fala sobre os dons, também fala sobre o significado deles, o propósito deles, a diversidade deles, e vai no capítulo 14 colocar o dom de línguas no devido lugar. Diz o apóstolo que se alguém falar em línguas em culto público, deve haver interpretação. Não havendo tradução dessa língua, nenhum benefício haverá para a coletividade. Portanto, essa pessoa deve conter-se. Se ela pensa que não pode conter-se porque está movida pelo Espírito, está absolutamente enganada, diz o apóstolo Paulo, porque o Espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Quando somos cheios do Espírito Santo e o Espírito age em nós, nós não somos como os endemoniados, que perdem o controle de si. Não. Aliás, o Espírito Santo age em nós de uma maneira tão sensível. O culto que prestamos a Deus deve ser um culto racional. Não ficamos descontrolados. Elas estão descontroladas lá no baile funk. Aqui na igreja não. Ninguém perde o controle de si. Quando perdemos o controle de nós mesmos, estamos sem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a temperança. Diz o apóstolo Paulo, começou a profetizar um, outro na sequência começou a profetizar também, cale-se o primeiro e siga o segundo. Deus não é Deus de confusão. E esse negócio de falar em línguas todo mundo ao mesmo tempo, era o que rolava nos cultos da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz assim: se falar em línguas, haja intérprete, um depois do outro. Se não há intérprete, que se cale, quando muito, 3 também. O apóstolo Paulo está dizendo: se alguém se sente e se julga espiritual, saiba e discirna que o que eu falo é mandamento de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Se todos vocês estiverem falando em línguas ao mesmo tempo no culto, quando entrar um incrédulo, o que ele vai pensar? Ele está todo mundo doido. Sou eu que estou inventando isso? Vocês conhecem aqui, não é? Eu estou reproduzindo as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Mas o que rola por aí nos cultos? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo disse: eu prefiro falar 5 palavras que sejam compreensíveis para outros, edificar outros, do que 10.000 em outras línguas. Olha a discrepância entre 5 e 10.000. E o que eu quero comunicar precisa ser compreendido, a não ser que eu esteja querendo comunicar alguma outra coisa. Concorda? A minha espiritualidade, a minha conexão com Deus. Então segura a onda. Segura a onda, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Tudo com ordem e decência.
um depois do outro. E há limites para essas manifestações, porque o culto não pode ser interminável. E eu já estou falando demais. Tenho que me conter. Não é? Pregador também não pode sentir o rei da cocada preta. Hoje eu estou inspirado, vocês vão ter que me engolir. Não tem que ser assim. Eu estou com o dom da palavra. Agora aguenta aí. Não, a gente tem que respeitar. É claro que teria muito mais coisa para dizer, mas a gente não precisa dizer todas as coisas que devem ser ditas num dia só, porque também ninguém aguenta. E a outra coisa é que ninguém aprende tanta coisa de uma vez só. Então esse é um sermão para introduzir o assunto, para abrir a compreensão, para a gente não ser ignorante a respeito dos dons que são graças de Deus a serviço do povo e que são distribuídos com uma diversidade, com uma variedade incrível, maravilhosa, e que muitos dons nem parecem espirituais, mas a verdade é que o Espírito de Deus agindo em nós, tudo passa a ser espiritual na nossa vida. A palavra que sai da nossa boca, o ato de servir, o ato de organizar, o ato de cuidar, o ato de visitar, de amparar, tudo se reveste de significado. Não existe um único cristão que não esteja recebendo graças de Deus, distintas, variadas, maravilhosas. Quantas pessoas, uma palavra de conhecimento, pessoas idosas, muitas vezes analfabetos, que não têm a cultura dos livros, mas têm a sabedoria do Espírito. E faz muito bem a gente buscar a sabedoria desses que tem uma palavra de Deus para a nossa vida. E se você reconhece essa riqueza, essa beleza no corpo de Cristo, quanto valor! E os que têm dom de socorro, e os que têm dom de misericórdia, e os que têm o dom de governo, que é nada mais nada menos do que administração ou liderança, quando espiritual, quando ungida pelo Espírito, isso é uma bênção, ainda que ninguém possa dizer: fui cheio do Espírito Santo e recebi o dom do governo. Mas há que governar, servir, liderar, e todas as outras coisas, pela ação, obra e graça do Espírito Santo, para o bem do corpo de Cristo, para a unidade, para o bem de todos, e que o Senhor abençoe e faça prosperar a obra e o ministério desta igreja, cheia de sabedoria, cheia da palavra de Deus, cheia de graça e do amor. O amor é o recheio desse sanduíche. Tem 3 capítulos, capítulo 12, capítulo 14, que falam dos dons, e o capítulo 13 inteirinho para falar do amor. Sem amor não tem dom que valha a pena. O amor é tudo, meus amados irmãos. Deus é amor. E o amor existe para nos colocar a serviço dos demais.